Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço chamado O Caminho para a Bitínia, do Frank Slaughter. Isso aqui é um dos meus livros favoritos da vida, pessoal. Para quem acompanha o canal já há bastante tempo, deve se lembrar de uma sériezinha de vídeos que eu fiz há 1000 anos atrás, aproximadamente, em que eu comentava, assim, com uma certa brevidade, né, os meus livros favoritos até aquele momento. Naquela época eu tinha 27, 28 anos, enfim. Este livro aparece numa dessas listas. E é um desses livros que eu sempre acho que só eu conheço, né? Na verdade, este exemplar que eu tenho em mãos aqui, por exemplo, é um exemplar do Círculo do Livro. Então, em algum momento, lá na década de 70, provavelmente, este livro aqui foi lido por muita gente. Então, se você é dessa época, ou se seus pais assinavam o Círculo do Livro nessa época, provavelmente você vai encontrar este livro aí perdido dentro de casa também. O Frank Slaughter, né, o autor deste livro, era um cara bastante conhecido. Ele escreveu mais de 40 livros fácil. E ele era um best-seller em sua época, escrevia muitos romances e pelas capas, né, a gente imagina que ele tenha escrito também alguns romances de banca, né? Tem uma edição em inglês do Caminho da Bitínia, cuja capa é esta aqui, ó, veja bem. E aí, este é o tipo de capa que pode atrapalhar um pouco, né, a vida do leitor interessado em bons livros, né? Você leria este livro com esta capa? Eu passaria batido, certo? Mas, enfim, este era um dos livros que a gente tinha em casa, devia ser de uma das minhas irmãs, agora já nem me lembro. Mas eu, como adolescente leitora, né, lia tudo o que tinha em casa, depois eu passei a usar a biblioteca pública, etc. Então, este aqui foi um dos meus livros favoritos durante muito tempo. E foi bem interessante fazer essa releitura agora. O livro continua excelente, na minha opinião, mas por conta da bagagem que eu vim acumulando nos últimos anos, ele já não é tão maravilhoso quanto eu me lembrava. Mas ainda assim é um baita livro e a gente vai conversando a respeito dele e você vai decidir se vale a visita ao sebo ou não, porque sim, né? É um livro esgotado para variar. Como eu disse para vocês, Frank Slaughter era um escritor de best-sellers ali, ele escreveu mais de 40 livros, e ele era médico também, então ele dava um jeitinho de falar sobre sua profissão em seus livros. Este aqui não é diferente. O Caminho para a Bitínia conta pra gente a história de Lucas, e toda vez que a gente fala de Lucas, é inevitável falar de Paulo ou Saulo de Tarso, né? Enfim, ele também está aqui neste livro. Os dois são os personagens principais aqui deste romance. Aí você deve ter ouvido agora e pensado, então deve ser plágio daquele Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell. Bem, aquele livro, salvo engano, saiu na mesma década. Vamos evitar o salvo engano e vamos checar isso daí? Sim, olha só, o livro da Taylor Caldwell saiu em 1958. Este aqui saiu em 1951. Então ele veio antes desse livro que é muito famoso, nunca parou de ser publicado, você encontra aí facilmente, inclusive, edições bem bonitas de Médico de Homens e de Almas. Bem, eu ainda não li esse livro, tenho aqui em casa, pretendo lê-lo ainda mais para frente. Outra coisa que eu ainda não li, né, para você aí que acompanha a leitura literária da Bíblia, é o Evangelho de Lucas e Atos também, né, que aparentemente foi escrito pelo próprio Lucas também. Vocês sabem que eu ainda estou terminando o Antigo Testamento, então um dia eu chego lá e aí a gente volta a conversar sobre o Caminho da Bitínia, comparando com o livro da Taylor Caldwell e com o Evangelho mesmo, certo? Então, hoje a gente vai conversar especificamente sobre este romance, tá? Então, pessoal, segundo este livro aqui, Lucas era um seguidor de Paulo, meio a contragosto. Então, este livro começa com o jovem Lucas, que sim era médico, veja bem. Lembra que eu falei para vocês que o Frank Slaughter escrevia sobre medicina, dava um jeitinho de falar de sua profissão ali em seus livros? Então, aqui nós temos a história de um médico do século I depois de Cristo, né? Dito que essa história aqui se passa ali por volta de 50 depois de Cristo. E Lucas escreve um dos livros mais importantes, talvez, não sei se a gente pode colocar dessa forma, do Novo Testamento. E aí, curiosamente, você encontra falas de Jesus ali nos livros de Lucas, mas aí você para e pensa, ué, peraí, Lucas não conviveu com Jesus, ele não era um dos apóstolos, ele não viu o Sermão da Montanha, por exemplo. Então, como é que ele pode escrever a respeito? Essa é uma questão que, para quem já foi ateia como eu, não deixa de ser estranho, né? Como assim alguém escreve
sobre uma figura que ele não conheceu. Então, o que a gente fica sabendo aqui no Caminho para a Bitínia é que ele foi entrando em contato com esta nova crença, né? A gente está falando de 50 depois de Cristo, e aos poucos vai sendo, como é que vamos dizer? Ele vai sendo atraído para esta nova crença, para este grupo de pessoas que aqui é chamado de Companhia do Peixe. Eles eram perseguidos nessa época, então era preciso ter um nome assim meio diferentão, digamos. Mas como eu ia dizendo para vocês, o livro começa com o julgamento de uma figura chamada Estevão, que eu não faço a menor ideia se é uma figura histórica ou não. A gente está falando aqui do Caminho para a Bitínia, tá? Lembre-se disso. Pois então, Estevão foi preso por ser um cristão que ainda tentava passar as mensagens de Cristo aí publicamente, digamos assim, né? Ele era um destemido. Então, ele foi preso pelo Império Romano e você tem esse momento em que ele será julgado, mas todo mundo sabe que quando os cristãos eram presos e julgados, eles já estavam condenados. Então, Lucas, que é esse jovem ainda estudante de medicina aqui no início do livro, foi um rapaz adotado por Teófilo, que tinha sido durante muito tempo um dos maiores juízes ali do Império Romano. Teófilo foi convidado para participar deste julgamento de Estevão, aqui mesmo todo mundo sabendo qual seria o desfecho. E tá lá o menino Lucas também conversando com um amigo seu que é um veterano militar, né, um rapaz chamado Silvano. É Silvano que já está aí se aproximando perigosamente do seu momento de aposentadoria, digamos assim, que vai apresentar a ideia da Bitínia para Lucas. Ele vai contar para o Lucas que Bitínia é o lugar mais bonito que ele já esteve. É um lugar de calmaria, as pessoas são tranquilas. O lugar é muito bonito, né? Existe uma fauna e uma flora peculiares, enfim, é um lugar de descanso. Então ele vive dizendo para esse menino que, ó, quando eu, né, me aposentar, eu vou para Bitínia. Vou passar os últimos anos da minha vida por lá tranquilão. E aí este garoto cresce, né, pedindo para ele, olha só, quando você for para Bitínia, me leva também, eu também quero, né, viver nesse lugar maravilhoso, né, paradisíaco. Aqui achei o trechinho. Ó. Teófilo, vice-governador e magistrado-chefe da Síria, era o pai de criação do jovem Lucas. O pai verdadeiro de Lucas, um liberto romano, fora um membro de confiança do séquito do juiz romano durante muitos anos antes de morrer. Então, quando ele morre, o juiz romano se incumbe aí da educação do menino. Uma coisa interessante para a gente ter em mente durante a leitura destes livros, né, sobre Lucas, é que ele era grego. Ele não era exatamente ateu, mas ele não tinha uma religião definida. A gente está falando da Grécia já tomada pelos romanos, então, apesar de ser grego, ele também é um cidadão romano, adotado por um magistrado romano também, vivendo uma vida romana seguindo a profissão de Hipócrates. E no início deste livro ele também está assistindo ao julgamento de Estevão. A questão aqui é a seguinte, quando ele está ali vendo aquele julgamento, ele sabe que aquilo não é exatamente justo. Ele não vê, ele não enxerga, ele não entende o real motivo para se matar uma pessoa como aquela, simplesmente por conta de sua crença. Então ele é um garoto ainda de 18 anos, ele ainda está em formação. Aquilo ali vai marcá-lo, principalmente o fato de que você tem ali um outro veterano, né, um Saulo de Tarso, sendo o cara responsável pela execução de Estevão. Então, toda aquela cena ali vai marcá-lo e ele vai se prontificar a dar ali o atestado de óbito. Então, assim que ele é executado, o Lucas se prontifica, vai até lá e o rapaz ainda está mais ou menos vivo, digamos assim. Entrega para ele um pergaminho. Ele esconde aquele pergaminho em suas roupas, sai dali, né? Porque realmente Estevão, né, morre nesse meio tempo. E ele fica com aquele pergaminho, ele não faz ideia do conteúdo do pergaminho. E a gente também fica se perguntando, tá, como é que esse rapaz conseguiu passar todo o julgamento ainda com este pergaminho, que era uma coisa importante, depois a gente vai descobrir que era o primeiro registro das falas de Jesus. Registro por escrito, digo. Então, era um documento importante, né? Seria importantíssimo destruí-lo, mas não foi destruído e agora, por uma ironia do destino, né, digamos assim, está de posse de Lucas. Então, outras coincidências começam a acontecer na vida desse rapaz para que ele entregue este pergaminho para a pessoa certa. Então, a partir do momento da morte de Estevão, nós temos um Lucas
interessado em entender por que aquelas pessoas estão sendo perseguidas, o que exatamente é dito naquela religião para que aquelas pessoas sejam perseguidas. E dentre as coisas estranhas que vão acontecer com esse rapaz, ele será interpelado, né, no meio da noite por Pedro. Pedro veio a pé de Jerusalém. Então seus pés estão em carne viva, aquela coisa toda. É natural, entre muitas aspas, que ele procure um médico ou um estudante de medicina. Só que ele quer o pergaminho. Na verdade, o que ele quer é orientar Lucas a respeito do que ele precisa fazer com aquele pergaminho. Ele precisa entregar aquele pergaminho para um cara chamado Ananias, que aqui neste livro também é um tipo de curandeiro. Então você tem Pedro vindo a pé de Jerusalém só para isso. E uma coisa interessante a respeito dessa visita é que só Lucas enxerga o Pedro. Assim que Pedro sai de sua tenda, né, ele fica observando aquele homem retomar a estrada de volta para Jerusalém. E aí chegam outras pessoas ali perto dele e falam, olha ali, ó, vocês estão vendo um homem ali descendo aquela estrada ali? E ninguém vê, só ele vê. Então ele vai ficando cada vez mais intrigado. Este livro aqui também vai mostrando pra gente aos poucos a conversão de Lucas. Então tem essa visita de Pedro, dali a pouco ele vai rever Saulo de Tarso, já rebatizado como Paulo de Tarso. O que acontece com Saulo? Esse senhor que havia, né, executado Estevão, né, sido responsável pela execução de Estevão. A caminho de Damasco, né, no meio da estrada, ele será cegado por uma luz muito intensa que vem do céu. Existe toda uma explicação ali de como aquele clarão não era um milagre coisa nenhuma. Então você tem ali a luz sendo rebatida por não sei que placa de metal ali, enfim. Existe uma explicação plausível, mas Paulo vai passar adiante que ele teve um momento com Deus quando ele fica cego na estrada de Damasco. Ele ouve a voz de Deus e ele vai se converter naquele momento. Aliás, ele não vai só se converter, ele vai se tornar uma das figuras mais importantes para essa primeira fase aqui, na verdade segunda, né? Essa segunda fase aqui do cristianismo. No começo deste livro, como eu disse para vocês, eles nem eram chamados de cristãos, né? Eles serão, né, começaram a ser chamados de cristãos ali. Era um xingamento. Então as crianças que viam aí um desses pregadores de Jesus aí chamavam essas pessoas de cristãos como se fosse chacota, mas um belo dia, acho que foi o próprio Lucas mesmo que disse, olha, por que a gente não pega este apelido para nós e pronto? Vai parar de ser chacota e a gente vai dizer, eu sou cristão mesmo, e daí? E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui no livro, pessoal. Lembre-se de que este é um romance sobre Lucas, tá? Então ele vai tomar conhecimento dessa história, né, do que aconteceu com Paulo, dessa conversão milagrosa, e ele continua, durante bastante tempo ainda, bastante desconfiado deste homem que perseguia cristãos e agora se tornou um cristão. Mas as vicissitudes da vida vão obrigá-lo a cuidar deste Paulo também, e a ouvi-lo, conviver com ele e tudo mais. Então, aos poucos, ele vai realmente se tornando um seguidor, entre aspas, aqui neste livro. Ele não concorda com tudo que é dito por Paulo, mas ele aprende muito com Paulo. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que 5 anos se passam, desde a morte de Estevão e a história do pergaminho, até este reencontro com Paulo já convertido. Como essa pessoa que ficou responsável, né, pelo paradeiro do pergaminho, nós vamos ter um Lucas muito interessado em investigar, eu vou usar esse verbo, mas não é bem isso, investigar tudo a respeito de Jesus. Ele vai ficar muito intrigado por essa nova religião. Mas por ser um médico, né, um homem de ciências, né, por ser um grego voltado para a investigação filosófica também, essa coisa toda, então você vai vendo que o personagem é muito bem criado aqui neste livro. Ele precisa estudar a fundo esta figura. Então ele vai entrando em contato com pessoas que conviveram com Jesus, pessoas que assistiram aos seus sermões, pessoas que foram curadas por ele. Então ele vai recolhendo todas essas informações e é dessa forma, né, aqui está a resposta, né, é dessa forma que ele vai conseguir escrever o seu evangelho. Não por ter convivido com Jesus especificamente, mas por ter convivido com tantas outras pessoas que conviveram com ele. E o livro, gente, é um novelão. Você vai acompanhando aqui toda essa trajetória de Lucas, né, toda a trajetória
da conversão dele, mas não é nada muito forçado, não. Você não tem uma forçação de barra. O que você tem aqui são exposições de ideias e como este rapaz vai se formando, não apenas como médico, né? A gente tem um salto aí de 5 anos em que ele se forma, chega a tratar o próprio rei, né, Herodes. Ele vai se tornando um médico conceituado, procurado por muitos também, mas então. Enquanto isso, tá ele lá muito interessado nesta nova religião também. Aos pouquinhos a gente vai vendo que ele vai pondo em prática esta religião também, meio que sem querer. Então a conversão do Lucas meio que toma o livro inteiro, né? Então, será que aqui nós temos um romance de formação? Talvez a gente possa dizer isso. Ele vai passar por altos e baixos, por poucas e boas aqui neste livro. Vai conhecer o amor, vai perder o amor. Existe um momento aqui em que Lucas vai se apaixonar por uma outra grega chamada Tecla. Esta é uma figura que só aparece nos textos apócrifos e a Tecla será desejada pelo rei Herodes. Então, vai haver ali uma tramóia que vai fazer com que essa moça seja presa para ser torturada na arena. Então eles vão prender esta moça seminua a um touro e vão soltar este touro na cova dos leões, praticamente. Na verdade, a gente está falando de uma arena, esse vai ser um evento público ali, é um negócio horroroso. E Lucas vai tentar de tudo para salvar aquela moça naquele momento. Se ele vai conseguir ou não, eu não vou contar para vocês, vocês vão precisar ler este livro aqui, porque este é um dos momentos mais angustiantes, eu diria, dessa história. Mas Tecla não é seu primeiro amor, né? Antes disso, ele já havia se apaixonado por uma moça que vai se apaixonar por seu meio-irmão, né? O rapaz ali, que era filho legítimo de Teófilo, né? Um rapaz chamado Apolônio. Essa moça também vai ter um fim triste, enfim. Uma das coisas mais interessantes aqui neste livro também é a impotência do médico de curar os seus. Então, muitas vezes ele extrapola, né? Pensando no macro, né? Pensando na população como um todo, ou nos cristãos como um todo, mas quando ele chega no indivíduo, né, precisa ajudar, sei lá, seu pai, seu melhor amigo, né, aquele Silvano, num dado momento ele vai se tornar o médico do exército, ele vai acompanhar Silvano, aquele que queria morrer em Bitínia, né, pois então. Ele vai ser ferido de morte em uma guerra, então ele vai pedir a Lucas que o leve para a Bitínia. Então ele será enterrado lá pelo próprio Lucas. Você vai vendo que a Bitínia mesmo é um objetivo maior ali para esses personagens. Existe uma questão de merecimento, né, de viver uma vida que proporcione a eles que no final eles vão descansar neste lugar paradisíaco, ou eles vão se aproximar da Bitínia, mas não vão conseguir desfrutá-la, né? Essa história do Silvano lembra um pouco a questão de Moisés também não podendo entrar na Terra Prometida. Então, a Bitínia acaba funcionando aqui neste livro como este símbolo de merecimento. E esse é um objetivo que o Lucas vai tomar para si também. Passou a vida inteira ouvindo o amigo falando da Bitínia, não é mesmo? Ele também quer ir para lá. Olha lá o Silvano, ó, Bitínia, terra de paz. E aí entra o narrador. Ó. De repente, o coração de Lucas ficou farto de lutas e morte e ansiou pela paz da cena lá embaixo. Então, ele enterra o amigo num ponto em que é possível ver toda a cidade, assim, do alto, um lugar bem bonito, né? Então, você tem ali, ó, Lucas ficou farto de lutas e mortes e ansiou pela vida, né, pela paz da cena lá embaixo. Mas as palavras de Silvano vieram à sua cabeça. Você tomará a estrada da Bitínia quando chegar a hora, Lucas. A Bitínia estava diante dele, quase ao seu alcance, como quase estivera ao alcance de Silvano. Uma estrada estreita serpenteava pela encosta da montanha. Bastava segui-la para ficar livre. Mas Silvano morrera antes de chegar a Bitínia e, com dezenas de feridos necessitando de seus cuidados, Lucas sabia que seu lugar era no exército. Então ele precisava, né, depois de ter enterrado o amigo, ele precisava voltar, né, o dever o chamava, né? A trilha que seguia a montanha abaixo, a estrada para Bitínia, parecia mais longe agora do que nunca. Então ele sabia que ele ainda tinha uma longa jornada pela frente, não é mesmo? E você vai acompanhando, né, todos os eventos aqui na vida deste Lucas fictício, baseado, né, nos evangelhos. A história dele também vai se entrelaçando aí com a questão do pergaminho, né? Este pergaminho vai sendo passado adiante
por figuras importantes. Então chega um momento em que aparentemente ninguém mais sabe o paradeiro desse pergaminho, mas alguém sabe. E ele está lá em Magdala, sob os cuidados de Maria Madalena. Então Lucas vai até lá, recolhe aquele pergaminho e agora é a vez dele registrar tudo aquilo que ele aprendeu a respeito de Jesus nesses últimos tempos, tendo como base aquele pergaminho. Sinceramente, este pergaminho aqui neste livro me parece mais como é que vamos dizer, um motivo do livro, né? Então, alguém fez esse primeiro registro por escrito, mas ele funciona mais ou menos como um rascunho, é preciso complementá-lo, deixá-lo bem bonito, enfim, por isso você precisa de um estudante de medicina, filho de um juiz, provavelmente muito bem educado, provavelmente um rapaz próximo das leis também. Há quem diga que Lucas, além de médico, foi também um advogado em sua época. Então, ele vai registrar tudo aquilo que ele pesquisou, né, coletou ao longo de anos e anos, e agora com o pergaminho em mãos novamente, que ele foi recolher lá com a Maria Madalena. Ao longo do livro, ele vai encontrando outros apóstolos que ainda estão vivos também. Tem Marcos, tem Tiago, e todas essas figuras que foram mais ligadas a Jesus, né, que conviveram com ele, sabem que Lucas é diferente. Então, a partir daquele momento em que ele tenta ajudar Estevão no começo do livro e aceita a incumbência de levar aquele pergaminho para o local seguro e aceita também tratar de Paulo e acompanhá-lo em suas empreitadas, bem, não é esta dúvida de que Lucas é um tipo de escolhido também. E mesmo relutando no início do livro, né, aquela convivência meio forçada com Paulo, aquela coisa toda, você tem esse rapaz aos poucos aprendendo com Paulo, que vai ser perseguido pra caramba também, enfim. Aliás, todos os cristãos eram perseguidos nessa época. Mais pro final do livro a gente tem Paulo falando, ó, sou judeu, nascido em Tarso, na Clícia, mas criado aqui na cidade e educado cuidadosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados. Era dedicado a Deus como todos vocês o são hoje em dia. Aqui ele está tentando, né, falar com um grupo de judeus, né? Ele entra numa sinagoga e tenta fazer aquilo que nunca deu certo, né? Fazer os judeus aceitarem Jesus Cristo, né? Enfim, ele segue seu testemunho, ó, persegui os que não seguiam este caminho até a morte e vivi aprendendo tanto homens quanto mulheres e pondo-os na cadeia, como podem confirmar o sumo sacerdote e o conselho inteiro. Então, quem não seguia as leis de Moisés, né, e sim acreditavam em Jesus, né, eram perseguidos por Saulo. Na verdade, tinha recebido cartas deles para os irmãos em Damasco e estava a caminho para prender, olha lá, para prender aqueles que se encontravam ali e trazê-los de volta a Jerusalém para serem punidos. Era isso que ele estava fazendo na estrada para Damasco, indo buscar mais cristãos para serem abatidos. Porém, durante a viagem, pouco antes de chegar a Damasco, por volta do meio-dia, um clarão de luz do céu ardeu subitamente ao meu redor e caí no chão e escutei uma voz que me dizia: Saulo, por que está me perseguindo? E eu respondi: Quem é o Senhor? E ele me disse: Sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não ouviram a voz daquele que falava. Então perguntei: O que devo fazer, Senhor? E o Senhor respondeu: Levante-se e vá para Damasco. Ali lhe será dito o que você está destinado a fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho ofuscante daquela luz, fui levado pela mão por meus companheiros e desta forma cheguei a Damasco. Ele perde a visão, mas depois ele vai recuperá-la. Ali, um homem chamado Ananias, um homem devoto que seguia rigidamente a lei, de boa reputação entre todos os judeus que ali viviam, veio me procurar e, parado ao meu lado, falou: Saulo, meu irmão, recupere a visão. Né? Ananias era aquele curandeiro. Né? Eu a recuperei instantaneamente. Olhei para ele que disse: O Deus de nossos antepassados indicou você para saber a vontade e para ver o justo e para ouvi-lo falar, porque você deve ser a sua testemunha para todos os homens do que viu e ouviu. E agora o que está esperando? Levante-se e seja batizado e lave-se de seus pecados, chamando o nome dele. Então é isso. A grande questão de Paulo é que ele era o cara que perseguia os cristãos.
Ele era o cara mais implacável que tinha ali naquela época, naquela região. E ele se torna um cristão. E ele vai se converter. Então ninguém melhor para sair por aí, né, contando o que aconteceu com ele do que este Paulo. E em alguns momentos a gente vai acompanhar também a produção de Paulo, porque Paulo também escreveu bastante. Tem todas aquelas cartas, né, contidas no Novo Testamento, né, e por aí vai. Em uma de suas pregações, ele vai ler um poema que ele escreveu, né, uma carta para a igreja de Corinto. Então ele vai dizer isso aqui, ó. Gostaria de dizer essas palavras a todos os que seguem o caminho de Jesus, estejam onde estiverem, pois nós, às vezes, esquecemos o que ele nos ensinou sobre o amor ao próximo. E aí ele vai colocar o poema aqui pra gente, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como uma caçarola que chacoalha ou um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé que mova montanhas, se não tiver amor, nada terei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o corpo à tortura para me vangloriar, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é tão paciente e bondoso. O amor nunca arde de ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não age com grosseria ou exige seus direitos, nunca se exaspera, não guarda pensamentos maus, não se alegra quando alguém faz o mal, mas também se alegra quando a verdade prevalece. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E assim, pois, permanecem esses três: fé, esperança e amor. Porém, o maior deles é o amor. E aí você tem Lucas observando, ouvindo as palavras de Saulo, né? Isso aqui é mais para o final do livro. E aí nós temos um narrador dizendo isso aqui, ó, recordando a antiga truculência dele com Pedro, Lucas se deu conta novamente da tremenda modificação que sofrera o dinâmico apóstolo. O discurso dele vai se tornando mais ameno, né? Enfim. E Lucas vai observando tudo isso e vai registrando também. Me corrijam se eu estiver errada, mas o livro de Atos traz um Lucas observando Paulo e registrando, né, o que ele ouviu, né? Enfim. Então Lucas nunca deixou de ser médico, mas no fim, né, essa função de escriba praticamente, né, que vai ficar para a posteridade. Então ele observou e registrou, né, além de ter também feita aquela vasta pesquisa a respeito de tudo envolvendo Jesus, que ele pôde, né, averiguar na medida do possível, vai lá e registra também. E o autor, ao final do livro, vai contar o seguinte pra gente, ó. Historicamente, Lucas alcançou a Bitínia, pois o prólogo monarquiano ao Evangelho de Lucas, que se calcula ter sido escrito por volta de 200 depois de Cristo e que é considerado autêntico pela maioria das autoridades bíblicas, afirma: Lucas, natural da Síria, de Antioquia, um discípulo dos apóstolos, então ele não acompanhou Jesus, ele acompanhou os apóstolos depois da crucificação de Jesus. Então você tem ali, ó, foi mais tarde um seguidor de Paulo até o seu martírio, ele acompanhou Paulo até o fim de sua vida, né, seu martírio, servindo ao Senhor imprescindivelmente. Pois, sem ter mulher e filhos, morreu na Bitínia com a idade de 74 anos, pleno do Espírito Santo. Curiosamente, Paulo e Lucas também, né, vão sobreviver aí ao terrível Herodes, mas não vai sobreviver a Nero, né? Nero também tinha, né, essa coisa de perseguir cristãos aí, enfim. Só para você ter uma ideia, ele coloca a culpa do incêndio de Roma, né, que é uma coisa que ele fez porque ele queria refazer a cidade, né, mas ele vai, né, quando ele vê que não vai dar certo esse plano dele, que as pessoas estão contra ele vai dizer que quem botou, né, fogo em Roma foram os cristãos. Então existe uma perseguição tenebrosa depois disso. Enfim, Paulo será decapitado em Roma durante aí, o reinado de Nero. Mas, segundo essa notinha aqui no final do livro, né, eu realmente espero que Lucas tenha encontrado a Bitínia, né, passado aí seus últimos anos naquele local que ele buscou a vida inteira, né? Ele, desde moleque, ele ouvia falar a respeito desse lugar. Ele pedia, né, toda oportunidade que ele tinha de conversar com Silvano, ele pedia, né, para ser levado junto com ele para Bitínia. Esse romance segue sendo muito bom, pessoal. Ele só tem ali um probleminha de, como é que vamos dizer, de ritmo.
Nessa minha releitura, cerca de 20 anos depois, né, da minha última, este aqui também era um livro que eu li e relia quando eu estava de férias, né, enfim, junto ali ao Bosque das Ilusões Perdidas. Mas então, este livro conta uma história redondinha, você vai acompanhando o Lucas e você vai aprendendo o que ele está aprendendo também. Então, é quase como se você estivesse acompanhando um romance investigativo. Tudo que ele vai aprendendo de novo, ele vai acrescentando, né, aquele cânone que ele já tinha na cabeça. Ele não concorda com tudo que ele vai aprendendo ao longo do caminho. Com Paulo, então, ele vai ter umas discussões, assim, bem acaloradas. Porque, no fundo, este rapaz aqui, ele tem aquela, pelo menos no livro, tá, pessoal, no romance, ele tem aquela disposição, né, de ajudar da melhor forma possível, mesmo porque ele é um médico, ao mesmo tempo em que ele está tentando ajudar a registrar ali por escrito fatos importantes para o desenvolvimento daquela religião. Ele presencia a perseguição que aquelas pessoas estão sofrendo. Ele presencia também pessoas que ele ama sendo perseguidos por essas figuras que querem acabar ali com o cristianismo ainda no início de tudo, né? E não dá certo. É uma jornada interessante de se acompanhar e tem momentos aqui de filme de ação também, né? Como eu comentei com vocês. Aquela cena do flagelo da Tecla é realmente uma cena muito difícil de ler, assim, ao mesmo tempo que você quer saber o que vai acontecer com ela, quer que ela fique bem, enfim. É um momento bem pesado aqui neste livro. E você tem as desilusões que ele vai sofrendo ao longo do caminho também. Nem tudo são flores, nem tudo é aprendizado de coisas legais e bacanas. Você vai tendo alguns percalços aqui pelo caminho. Aquele momento em que ele se torna, né, um médico do exército também, né? Você vai ter ali algumas cenas bem sangrentas, digamos assim. Em geral, o que você encontra aqui neste livro é uma história de um médico também ali do século I depois de Cristo, em que você pode encontrar alguns pontos de contato com outros livros que contam histórias de médicos também em momentos históricos afastados do nosso. Então, se você leu O Físico e gostou, este aqui é um livro que eu recomendo para você. Se você leu O Egípcio, né, que recentemente teve resenha aqui no canal, e gostou também, talvez você queira encaixar O Caminho para a Bitínia aí na sua pilha de leituras também. É um livro muito bom, sem publicação aqui no Brasil há décadas. Vocês vão precisar dar uma procuradinha aí nos sebos mais próximos. E imagino que não vai ser tão difícil assim de encontrar, se não esta edição aqui que eu tenho em mãos, alguma outra da época também. Como eu disse para vocês, ele veio antes do livro da Taylor Caldwell, então não dá para a gente falar de plágio nem nada do tipo, ou roubo de ideias, né? Enfim, este livro saiu quase 10 anos antes, não é mesmo? Então, vai ser bacana eu ter feito esta releitura antes de fazer a primeira leitura do Médico de Homens e de Almas. E se tudo der certo, né, em 2025 a gente começa a leitura do Novo Testamento aqui no canal também. Nós estamos fazendo a leitura literária da Bíblia, hein? Aí a gente vai conseguir bater aí todas as informações e fazer um videozão, né, sobre essa questão de Lucas aqui, que sempre me pareceu, né, pessoal? Eu li este livro aqui na adolescência, mesmo sem ter nenhum conhecimento bíblico, né? Enfim, então talvez por isso o Lucas sempre me pareceu uma figura bastante importante para este mundo bíblico. Mas realmente ainda me falta a bagagem dos evangelhos. Vamos ver depois aí o que a gente consegue, né, juntar de informações e continuar conversando sobre Lucas, Paulo e etc, certo? Fica aqui a recomendação deste livro. Vou recomendar para vocês também uma música do Toad the Wet Sprocket, uma banda do comecinho dos anos 90. Eles têm uma música chamada Fly From Heaven, em que você tem um diálogo, né, uma discussão entre Lucas e Paulo. Essa música também eu só fui conhecer anos depois de já gostar pra caramba deste livro aqui. Então também é uma das minhas músicas favoritas. Vou deixar o link na descrição para vocês ouvirem também. Mas é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui minha muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.